Olá, tudo bem? Eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração durante essas noites. Esse é o quarto momento que estamos juntos e Deus tem algo preparado para você. O que será que Deus quer falar para você nesta noite? Você tem refletido na sua vida? Você tem buscado a Deus e entender o plano dele para você? Nessa noite, nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar a Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por este momento que vamos estudar a Tua Palavra. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos falado, tem nos guiado, tem nos dirigido. E te peço que Teu Espírito nos fale novamente. Em nome de Jesus. Amém. O título desse sermão é Falhar não significa fracassar. Você se lembra da primeira vez que você foi andar de bicicleta? Você se lembra se você caiu algumas vezes? Ou você acha que você logo de cara já saiu andando com a bicicleta, bem tranquilo? Ainda mais se fosse uma bicicleta sem a rodinha de proteção? Você se lembra da primeira vez? Talvez você se lembre do seu pai te ajudando, empurrando você, segurando, sua mãe, sua avó, seus tios. Entenda que a gente às vezes perde, às vezes a gente cai. A cada 4 anos os Jogos Olímpicos acontecem. E mesmo sendo a cada 4 anos, apenas 90% dos jogadores, dos esportistas têm algum tipo de medalha. Entenda que nem sempre vencemos. Às vezes nós estamos perdendo talvez no nosso emprego, com alguma dificuldade. Às vezes a vida acaba se tornando algo diferente daquilo que a gente imaginava. Talvez o nosso casamento não esteja tão bem. Talvez não estejamos lidando tão fácil na educação dos nossos filhos. Talvez a nossa amizade tenha sido traída em algum momento. Mas entenda que as falhas sempre estão na superfície da nossa vida. E a Bíblia relata pessoas que falharam. Isso mesmo. Pessoas que erraram. Ela não relata simplesmente as coisas certas que o ser humano fez. Muitos personagens respeitados até, como Abraão, falharam. E a Bíblia relata isso também. E a história de hoje que nós vamos entender é a história de Pedro. Sim, Pedro foi uma pessoa que também falhou. Abra sua Bíblia em Lucas 22, no versículo 54. Lucas 22, no versículo 54. Olha o que diz lá. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pedro não era o único discípulo que estava seguindo a Jesus Cristo. João também estava seguindo a Jesus. Os sacerdotes reconheceram João e eles deixaram João entrar no pátio e eles queriam que João visse a humilhação que Jesus estava passando ou iria passar. Eles queriam que João desistisse de ser discípulo de Jesus. E então João foi aquele que conversou e intercedeu para que Pedro também entrasse ali no pátio onde Jesus estava. E olha o que a Bíblia diz no versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. No pátio tinha sido feita uma fogueira. E isso era comum, ainda mais naquele momento, naquela hora, que era a hora mais fria do dia. E então Pedro se assentou ao redor da fogueira. Ele queria se aquecer. E ao redor existiam algumas outras pessoas também. E Pedro não esperava ser reconhecido como um discípulo de Jesus Cristo. Até que uma das servas de Caifás disse o seguinte para Pedro: você não é um dos seus discípulos. Pedro, ele tentou fingir não compreender
Até tal ponto que ele disse assim: mulher, eu não o conheço. Esse foi o primeiro momento que Pedro negou a Cristo Jesus. E então o galo cantou. Depois apareceu um homem e disse: você é um deles. E Pedro disse assim: homem, eu não sou. E ele também negou conhecer a Jesus Cristo. E a negação final foi 1 hora depois, no versículo 59. E foi até dito o seguinte: este homem é um deles, porque ele também é um galileu. O sotaque de Pedro traía ele. Pedro ficou exaltado, mas só que o jeito dele falar, o sotaque galileu dele, era um sotaque semelhante ao sotaque de Jesus Cristo. E então, para que as pessoas não percebessem e não tomassem conta que ele era um discípulo de Jesus Cristo, ele amaldiçoou e jurou tudo o contrário que um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo faria. Se você mora no Brasil, você sabe que um sotaque do Nordeste é totalmente diferente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro. São sotaques diferentes. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O seu sotaque evidencia que você está associado a Jesus Cristo? Você fala como um filho de Deus? Como alguém que segue os caminhos de Jesus? Novamente, o galo cantou. E Pedro, então, ouviu e lembrou das palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse assim para ele: em verdade te digo que nesta noite, hoje, antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O bom é que Pedro aprendeu com o seu fracasso. Ele aprendeu com a sua falha. O fracasso não é fatal se reconhecemos que todo mundo falha. Stephen Pyle, certa vez, escreveu um livro com os maiores fracassos da história moderna. Esse livro se chamava The Incomplete Book of Failure. E o interessante é que ele fala que Albert Einstein era uma pessoa fracassada em matemática. Ele diz que Winston Churchill era um aluno fracassado. Walt Disney era uma pessoa que todo mundo acreditava que não ia dar em nada. Quantas pessoas que você imaginou que não iam ter sucesso, hoje são pessoas de sucesso. Falharam, fracassaram, mas se levantaram. Thomas Edison, um clássico, tentou 10.000 vezes, teve 10.000 tentativas para fazer a lâmpada e a bateria. E quando perguntaram para ele se ele sentiu alguém que fracassou, ele disse que ele não fracassou, ele simplesmente descobriu várias maneiras de não se fazer aquilo que ele tinha feito. Entenda que todo mundo falha. Todo mundo erra. E não é porque você falhou que você é um fracasso. Pedro negou o mestre 3 vezes. E por que isso aconteceu? Primeiro, ele não seguiu o conselho de Jesus Cristo. Ele não vigiou, ele nem orou também. Lembra que ele estava com Jesus no sermão passado? No Getsêmani a gente estudou que ele estava com Jesus e eles dormiram, os discípulos dormiram. Ele não vigiou, ele não orou. Outro detalhe, Pedro seguiu à distância Jesus. E esse é o próximo passo em direção à derrota. Às vezes a gente segue de Jesus, mas de longe. E outro motivo que Pedro errou, porque ele estava sentado no meio do inimigo. E isso fez com que ele se tornasse um alvo fácil. Pedro era um homem cheio de confiança, um homem cheio de lealdade. Ele achava que ele nunca falharia com Jesus Cristo. Mas Pedro, ele vacilou. 3 vezes ele vacilou. E isso falando com pessoas que ele nem sequer conhecia. Quando menos pensamos, nós tropeçamos, assim como Pedro. Quando menos pensamos, nós falhamos também. Pedro falhou em dizer a verdade. Pedro falhou em ser leal.
Pedro falhou em cumprir a promessa. Cada um de nós, em algum momento de nossa vida, vai falhar e até mesmo podemos falhar com Deus. A gente sempre começa bem. A gente arruma um emprego novo e a gente dá o nosso melhor. A gente promete no começo da nossa vida espiritual ali com Deus, após o batismo, promete que vai ser fiel ao Senhor. E no meio da jornada parece que a gente se distrai um pouquinho e a gente experimenta algumas falhas. Quantas vezes nós temos sido discípulos do Senhor que passamos por algum momento de perseguição e falhamos. Temos medo de ser criticados. Entenda que o fracasso ele não é fatal se nós lembrarmos do amor e do perdão de Deus. E lembrarmos que esse amor e esse perdão não depende de nenhum tipo de sucesso. Não importa o pecado que você tenha cometido em sua vida. O Salvador morreu por você porque Ele te ama muito. Entenda que a vida do cristão é uma vida cheia de fracassos. Na Bíblia temos histórias de pessoas que fracassaram também. Muitas pessoas. E quando você olha para essa história de Pedro, você vê que a situação cada vez se complica mais. Porque a Bíblia relata que Jesus Cristo fixou os olhos em Pedro. Eu fico imaginando o que será que Pedro pensou. Porque Pedro também olhou para Jesus Cristo. Qual foi a troca de sentimentos? Qual foi a troca de emoções daquele momento? A Bíblia não relata qual foi o tipo de olhar de Jesus Cristo para Pedro. Mas Pedro, quando ele viu aquele olhar, ele desmoronou e depois ele chorou amargamente. Mas qual foi o olhar de Jesus Cristo para Pedro? O espírito de profecia, Ellen White, diz o seguinte, que Jesus olhou para Pedro com um olhar de piedade e tristeza, não com um olhar de irritação. Jesus olhou para ele com um olhar cheio de perdão. Foi despertado em Pedro a sua consciência, a sua memória. E ele se lembrou dos conselhos de Cristo Jesus. Esse foi o ponto de virada na vida de Pedro. Pedro se lembrou das palavras de Jesus Cristo. Ele se lembrou que o Mestre tinha dito que ele iria o negar 3 vezes. Quantas vezes Jesus Cristo tem olhado para nós com um olhar de reprovação? Quantas vezes estamos nós aquém da lealdade que Ele pede a cada um de nós? Quantas vezes temos falhado na nossa reverência, na nossa obediência, na nossa submissão? O fracasso ele não é fatal se aprendemos e crescemos com os nossos fracassos. Entenda que seu fracasso não é o fim. E se você está vivendo algum tipo de fracasso, não desperdice esse momento. Que coisa louca de dizer, mas é verdade. Não desperdice esse momento. O versículo 62 da Bíblia, daquilo que nós estamos estudando, diz que Pedro saiu e chorou amargamente, com um coração quebrantado. Ele avançou em meio à solidão, em meio às trevas, e ele acabou parando no Getsêmani. E lá no Getsêmani ele se lembrou dos últimos momentos que ele esteve com o seu mestre. E ele se lembrou da recomendação de vigiar e orar para que não caísse em tentação. Ele tinha falhado naquilo que Jesus tinha acabado de ensinar para ele. E aonde Jesus Cristo tinha derramado a alma perante o Pai, foi aonde Pedro prostrou-se e adorou e chorou, se arrependendo daquilo que ele tinha feito. E a vontade dele e o desejo dele era de morrer. Ele chorou com grande remorso. A gente sabe que o remorso ele não é suficiente. Mas Paulo diz o seguinte, segundo Coríntios 7:10, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação. Então, de certa forma, Pedro não estava no caminho errado em sentir remorso. O fracasso, meus queridos irmãos, não é fatal se nós deixamos as nossas falhas para trás.
Cada um de nós falhou ou vai falhar uma vez ou outra. Falharemos até mesmo com o Senhor. E quando a gente falha, Satanás faz de tudo para a gente achar que não tem solução, que a gente não vai conseguir. Mas essa não é a mensagem de Deus. Não devemos deixar com que o fracasso acabe com a nossa vida, que acaba com nossa vontade de tentar novamente. Provérbios 24:16 diz o seguinte: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Você acredita nisso? A gente não precisa permanecer no chão. A gente não precisa permanecer como fracassados. A nossa glória não é nunca cair, mas é se levantar e ter forças para conseguir prosseguindo. É isso que Deus quer de você. Talvez você não consiga recuperar a sua perda. Talvez você não consiga desfazer o que você fez de errado. Mas você precisa começar de novo. Ser mais sábio, mais sensível, renovado pelo Espírito Santo, determinado a fazer aquilo que é certo. Pedro, ele estragou tudo e sabia disso. Mas foi por isso que ele desistiu de tudo? Não! Apenas 2 meses depois, Pedro fez um sermão usado por Deus. O mesmo Pedro que tinha negado Jesus Cristo. Em torno de 3.000 pessoas se converteram a Deus. Pedro, ele não quis viver o resto de sua vida amargurando o seu fracasso. Ele entendeu que Jesus Cristo tinha o perdoado. E olha que legal, Jesus Cristo, pouco tempo depois, tornou ele um líder da igreja. Isso está lá em João 21. O fracasso não é uma pessoa, o fracasso é o evento. As suas falhas, elas não são fatais. Entenda que você pode falhar hoje cedo e amanhã você pode estar bem novamente. Mas se levante. Não deixe que a falha te derrube. Entenda que o amor e o perdão de Deus não depende do nosso sucesso. Você precisa aprender a crescer. Você precisa deixar as coisas para trás e seguir em frente. Se você teve algum tipo de fracasso em sua vida, talvez na sua família, com os seus filhos, às vezes superar os velhos hábitos, entenda que Cristo é capaz de transformar a sua vida e fazer de você um vencedor, mesmo que agora, você se sinta um fracassado. Você consegue imaginar um pai chegando para sua filha, depois de grande, dizendo assim: essa daqui é a Ana. A Ana, com 2 anos, derramou o suco no tapete. A Ana, com 9 anos, raspou o carro. É claro que um pai que ama seus filhos, ele não vai ficar se lembrando das coisas ruins. O pai que ama os seus filhos, ele não se lembra dos erros que eles cometeram, que foram perdoados. Por isso eu te pergunto, você está se sentindo como alguém que falhou? Alguém fracassado? Você está ali deitado no chão, se sentindo alguém inferior? Se sentindo alguém que não consegue se levantar? Entenda que Deus deixa os seus pecados, as suas falhas para trás, a partir do momento que você se arrepende. Você aceita o perdão divino e quer deixar os seus fracassos e falhas para trás? Se você aceita isso, eu quero neste momento orar com você. Mas o meu apelo é: deixe o seu passado, esqueça o seu passado. Não importa o que de ruim você tenha feito. Deus, ele se esquece do nosso passado, ele nos perdoa. Não importa quantas vezes você tenha falhado, Deus vai te ajudar a conseguir e a vencer. A vitória está em Cristo Jesus. Vamos orar? Se você aceita esse apelo, ore comigo. E entenda que Ele quer te salvar. E entenda que Ele quer fazer de você alguém vitorioso.
Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, bom Pai, porque nós entendemos que algumas pessoas falham assim como Pedro, mas elas podem se tornar pessoas vencedoras em Cristo Jesus. Se alguém aqui que está participando deste momento conosco, dessa adoração, se sente fracassada, sente que falhou, bom Deus, dê a vitória a essa pessoa. Que ela se sinta alguém vitorioso ao teu lado. Bom Deus, que nós venhamos entender que quando o Senhor nos perdoa, nós nos tornamos pessoas limpas. E o Senhor nos dá forças para prosseguir. Se em algum momento nós temos negado a Ti ou a Jesus Cristo, bom Pai, que venhamos agora clamar o Teu nome, que venhamos exaltar o Teu nome para as outras pessoas e glorificar a Ti. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê forças e a gente se encontra amanhã com mais uma mensagem que Deus tem preparado para você. Deus te abençoe.